que se eu fizer isso, vai resultar nisso. Isso aqui é para Israel, gente, não tem nada a ver com isso. A nossa realidade é Cristo, né? Como diz o apóstolo. Essas coisas eram sombras das coisas que iriam vir agora. A realidade agora é o que? Cristo, né? Aquela oração linda de São Tomás de Aquino, né? Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Seja a fé o nosso argumento, se o sentido nos faltar. Essa oração tem 500 e tantos anos, 600 anos, sei lá. E é atual, né? Então, quer dizer, nós vamos estudar aqui o livro de Hebreus justamente para entender como eu devo interpretar o Antigo Testamento, né? Falando em tempo, quando Jesus fala, não tem onde reclinar a cabeça, né? Não é? Você veja, pega-se promessas a Israel, né? Se ouvires, e escutares e atentares, comereis o melhor da terra. Olha o que está dizendo a palavra. Se você obedecer toda aquela lei que está lá, tudo, falando para Israel, vocês vão ter o melhor da terra. Quem de nós consegue, nem os judeus conseguiram, quem de nós consegue obedecer tudo aquilo lá? Né? O que diz o Cristo para a igreja? Aquele que quiser vir após mim faz o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Cristo nos oferece uma cruz. Não é? E nós tomamos promessa de Israel para nós. Mas essas promessas não são para nós, são para eles. Né? Vai se cumprir lá no futuro a promessa do reino de Israel, onde teremos o Cristo reinando, Davi vai estar lá e tudo vai acontecer na volta de Cristo. Mas nós, igreja, o nosso plano é para governo futuro do reino de Cristo. A nossa vida agora, porque o comum hoje, de todos os que buscam a Deus é o quê? Resolver problemas, e mais nada, é o mais comum, principalmente no meio brasileiro, né? Eu vou lá, eu estou com um problema, vou lá pedir para o pastor orar por mim, como se vai tomar um passe no centro de Macumba e vou resolver todos os meus problemas, não é? Isso é verdade que acontece, né? Está acontecendo no nosso meio. Mas o que acontece? A promessa de Cristo para nós é outra. Os primeiros cristãos aconteceram o oposto, né? Aconteceu o oposto quando eles recebiam a Cristo, não é? Muitos perdiam seus bens, eram confiscados, tinham que fugir, fugiam de um lado para o outro, eram mortos, eram mártires. E quando eram mortos, os escritores, os pais da igreja escrevem dizendo o seguinte: o nosso irmão fulano de tal foi coroado. O que era ser coroado para os primeiros cristãos? Receber o martírio, morrer de maneira assassinada por causa de Cristo, né? Então, diziam, sabe o nosso irmão fulano de tal? Foi coroado, recebeu a coroa. Outro foi torturado, não morreu, voltou triste. Diz, puxa, não recebi a coroa. Teve que ser confortado por um irmão, dizendo, não, irmão, não precisa receber a coroa agora. Você não foi coroado com martírio, mas você pode ser de Cristo. Mas você vai receber a Cristo, né? Você vai alcançar no futuro, você vai servir a Cristo. Você não foi porque Deus não quis que você fosse coroado com martírio agora, né? Então, era o oposto do que nós vemos hoje, não é? Nós vemos lá nos países árabes cristãos sendo decepados. Hoje, né? Hoje no nosso dia atual. São 150 mil cristãos mortos por ano, que não sai nenhuma linha no jornal, né? Mas são 150 irmãos que são coroados com o martírio, né? E na palavra de Deus nós vamos ver, quando nós estivermos estudando o livro de Apocalipse, que os mártires têm um galardão diferente do nosso, né? Está escrito lá o seguinte: estes são aqueles que foram mortos por causa do Cristo, foram decapitados e tal. Seguem o Cordeiro dia e noite, serão como se fossem os ministros mais próximos de Cristo, né? Então é um galardão diferente. Mas o que acontece? Então, se nós estudando Hebreus, nós vamos ver isso. Dizer, o sacrifício de Cristo foi superior. Isso apontava para o sacrifício de Cristo. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui não, isso aqui é para Israel. Interpretando o Antigo Testamento à luz do Novo. Dizendo, essas palavras são para isso, isso, aquilo, aquilo outro. Não tomando as promessas de Israel para nós, que nunca vai se cumprir. Depois o cara fica decepcionado. Deus prometeu e não cumpriu. Mas não foi para você que ele prometeu. Ele prometeu para outros. Né? Para nós é outra coisa. Então, outra coisa, mano. No mundo tereis aflição, mas estou contigo. As promessas de Cristo para nós são maravilhosas, né? Toma a sua cruz, no mundo tereis aflições.
Quais são as promessas para a igreja? Né? Anda, em vez de uma milha, anda duas, vira o outro lado do rosto. Você apanhou do lado direito, oferece também o esquerdo. Isso é igreja, né? Pois é. Né? E aí? Mas não dá ibope pra essa história. Não dá. Vamos fazer o tempo Salomão. Não é? Não, a gente fala assim, a gente não tá brincando, a gente tá falando de. É verdade. É a pura complicado realidade. isso. Isso daqui é a promessa da igreja, né? Olha, irmão, nós somos igreja. Nós vamos passar por essas tribulações. Mas o galardão da igreja é diferente do galardão de Israel. É isso que nós temos que entender. Não é? O plano é diferente. Para Israel diz assim, ainda, isso aqui é profecia para Israel, está escrito assim, ainda que Israel seja como as estrelas do céu, como a areia da praia, somente um remanescente vai se salvar, só um pouco. Né? Então, nós olhamos, essa é outra promessa para Israel, Israel é outro plano. E é difícil de entrar isso na cabeça do cristão, dizer, não, peraí, no mundo eu vou ter aflição mesmo, eu não estou servindo a Cristo por causa daquilo que Ele me dá. Eu estou servindo a Cristo porque eu vou reinar com Ele. E quando eu oro o Pai Nosso, eu digo, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra do mesmo jeito que é feita no céu. Não é? É assim que eu oro o Pai Nosso. Então, o plano da igreja é uma outra coisa. Eu estou pedindo o reino de Cristo. Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Não é? Então nós queremos o reino desse mundo. Muitas das pessoas querem mas Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele não veio dar abundância na sua vida, Ele veio te dar uma vida de abundância. Vida real, vida eterna, é isso que Ele veio dar. Né? Vida abundância é uma vida completa. Completa, não é uma abundância na nossa vida. Porque a própria palavra de Deus diz, não andeis ansiosos com nada, tendo que comer, o que vestir, contentai-vos com isso, meus irmãos. Por que vocês estão... Alguém que faz alguma coisa provisória, faz bem feita? A nossa arquitetura no Brasil tem muita influência dos militares, né? A arquitetura brasileira é feia. Asfaltozinho. Porque o militar ele faz uma ponte para depois explodir, porque aquilo ali é para guerra, né? Ele faz as casas no Brasil é meia água, aquele fio pendurado com uma lâmpada ali, né? Tudo sujo de mosquito. Isso é arquitetura brasileira, porque o militar ele faz aquela coisa para logo depois destruir. Vê a arquitetura europeia. Os caras fazem castelo que tem 500 mil anos, tantos anos, para nunca mais acabar, né? Por quê? Justamente por causa da ideia. Então, a nossa vida aqui é provisória. Como eu vou querer juntar tesouro e coisas aqui na terra, como se eu fosse viver aqui para sempre. O próprio Cristo diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça pode comer, a ferrugem vai... Essa é uma ideia hoje, né? A ideia, nós, que eu digo nós generalizando, nós estamos vivendo aqui como se a gente fosse viver aqui para sempre. Para sempre? E não é, é o provisório, aqui vai passar logo. O maior comércio lá nos desertos é a fabricação de tendas. Você está passando os brasileiros que fabricam tendas. Tendas, ainda lá no deserto, ainda nos dias de hoje. É tudo provisório. Provisório. Né? Você vê que a passagem de Israel pelo deserto, 40 anos, a chegar na terra prometida, aponta para a nossa passagem na terra, morando em tendas. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, se essa nossa tenda se desfazer, nós temos uma no céu que é o quê? Eterna, incorruptível. Vixe! Não a estraga mais. Então, o que eu vou me preocupar tanto com essa tenda? Né? Então, a minha preocupação é mais com essa tenda do que com a que eu tenho lá. Né? Então, Deus está falando, mora em tenda no deserto, porque a terra prometida está aqui para vocês herdar. Lá vocês jogam leite. É porque se você fizer uma construção no deserto, você vai ficar lá a vida toda. Vai ficar inteiro no deserto. Só não, mas... Não é. Então, o deserto não é para morar. Então, todas essas coisas do Antigo Testamento que nós vamos ver, as promessas que Deus faz e tudo, aponta para a igreja, aponta para o reino eterno, aponta para a eternidade. E é assim que se interpreta o Antigo Testamento. Nós, igreja, nunca com promessas para nós aqui. Eu vou receber agora, Deus prometeu que vai me dar isso, Deus prometeu que vai... Né? Não. Deus prometeu para nós o céu, a eternidade. É isso que nós vamos ter em Cristo Jesus. Ok? Amém. Então, essa é a introdução, amém, aos Hebreus, e semana que vem a gente começa o capítulo 1, ok?